Muito bem, estamos na aula 1 do curso de Ética Trabalhista e você vai aprender muita coisa. Olha, é importante que você assista todas as aulas, não só desse curso, como também do Etiqueta. Uma aula complementa a outra, são assuntos diferentes, abordagens diferentes de coisas importantes no comportamento, né? Com certeza. E de repente, nós podemos falar um assunto que você até já viu ou ouviu em algum lugar, porém, às vezes, um insight, uma palavra, às vezes um detalhe pode te trazer uma informação que pode fazer toda a diferença na sua vida profissional, diferença no seu negócio, diferença nos seus relacionamentos, até uma simples diferença numa entrevista de emprego. Talvez uma palavra seja o suficiente para você alcançar o resultado que você deseja. E lembre-se, a gente fala muito sobre isso. As pessoas são contratadas pelo conhecimento, pela capacidade, pelas suas habilidades, pela sua competência, formação, mas são demitidas ou são reprovadas no trabalho no dia a dia por causa do comportamento. Verdade. E aí você envolve o que? Ética trabalhista, maturidade, etiqueta, marketing pessoal, tudo isso pode ser um ponto a favor ou negativo para a sua imagem e para a sua vida profissional, pessoal, né? Familiar, e aí vai. Então vamos lá, William. Sobre capacidade organizacional. Ó, a gente vai falar aqui sobre trabalho, tá? Mas tudo que a gente fala sobre trabalho é importante você também aplicar na sua vida pessoal. Então, sobre capacidade organizacional, o que a gente pode explicar para eles aí? O que é que acontece? A maioria das pessoas, elas hoje estão muito preocupadas no agir, na ação, em fazer, em pôr a mão na massa. Isso não é ruim, isso é muito importante. Só que o grande problema está quando nós fazemos muita coisa sem ter uma direção pré-determinada, sem ter um planejamento prévio. É a famosa corrida dos ratos. Inclusive na nossa palestra a gente fala sobre isso. Algumas pessoas elas começam a agir, mas não têm um objetivo. E a ação sem um objetivo, às vezes, ou na maioria das vezes, traz um cansaço. E a pessoa cansada, ela tende a desistir dos seus objetivos e dos seus sonhos. Verdade. Quando a gente fala de capacidade organizacional, você tem que começar pela sua rotina, pela sua disciplina no dia a dia, pela sua agenda de trabalho, pelas tarefas que você vai fazer, mas também tem que estender isso aonde? O seu ambiente de trabalho em relação à sua mesa, à sua cadeira, aos objetos que ficam em cima da sua mesa, a estante, o armário, o fichário, o que tiver ali. De repente você está numa recepção da empresa, no ambiente de vendas, no setor de cobrança, comercial, não importa. Não é porque você faz parte só de uma mesa que o seu ambiente de trabalho, o resto tem que estar tudo bagunçado. Então você começa sempre organizando a sua mesa, o seu local de trabalho e tenta fazer o quê? Irradiar as pessoas, contagiar as pessoas dizendo eu sou organizado. Aí as pessoas vão se espelhar em você e começar a organizar também o ambiente ao redor de cada uma delas e vai ficar tudo bonito, organizado e harmonioso, né, com a empresa. Isso é importante. Diz que a palavra convence e o exemplo arrasta, não é isso? Com certeza. Olha só, tem um ditado que eu uso muitas mulheres para fazer equivalência disso, né? Que é o seguinte, quer ver se uma pessoa é organizada ou não? Se for mulher, peça para olhar a bolsa dela. Se for homem, pede para olhar a carteira dele. E aí o homem é cheio de papel, cheio de coisa, a mulher bota tudo na bolsa, né? Então assim, às vezes eu já até vi isso, já sobre casos como esse, que na hora da entrevista a pessoa fala, deixa eu dar uma olhada na sua bolsa, e quando a pessoa simplesmente toma um susto ou trava, é porque o que ela vai mostrar ali não é um bom exemplo que condiz com que ela está vestida ou preparada para a entrevista. Pode mostrar o quanto ela é bagunçada, né? O quanto ela é bagunceira e tal. Então tem que tomar muito cuidado. A capacidade de se organizar em todo o ambiente de trabalho, de local, que você trabalha ou por onde passa tem que ser feita, né? Lembrando que o principal pilar que vai fazer com que a sua capacidade organizacional esteja sempre de forma positiva é o pilar planejamento. Então o planejamento ele sempre vai te dar embasamento, vai te dar uma base para que a sua organização ela saia da melhor forma para você poder ter os seus resultados, trabalhar de forma mais tranquila, lidar com o seu negócio, lidar com os seus empregados, não importa se você é funcionário, se está abrindo sua empresa ou se já tem uma empresa. A capacidade organizacional com certeza vai te ajudar em muito. É verdade. Vamos falar agora um pouquinho sobre maturidade emocional. As pessoas têm a mania de levar o problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Né? A mulher ela é muito assim, como é que eu posso dizer, detalhista em relação à aparência dela, em relação a estar arrumada, estar bonita, estar organizada. Então às vezes ela se arruma para o trabalho e no meio do caminho, no percurso, vem uma chuva, bagunça o cabelo, bagunça a maquiagem e claro, aquilo estressa, mas o cliente que está na empresa, os colegas de trabalho não tem que como é que eu posso dizer, sofrer, né, com a consequência do estresse que ela teve por causa de um inconveniente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maturidade emocional, nem tudo, né?
Com certeza. Herbert falou sobre as mulheres e falando um pouco sobre os homens, a maturidade emocional também é muito interessante, porque na maioria das vezes, no ambiente de trabalho onde tem muitos homens, é comum homens falarem sobre futebol, falarem sobre jogos, falarem sobre assuntos e às vezes criar um ambiente de coleguismo, de amizade e a maioria dos homens eles não conseguem às vezes diferenciar. Olha, o ambiente de trabalho nós estamos para trabalhar. O nosso coleguismo, a nossa amizade, aquele assunto em comum, aquele hobby que a gente gosta, aquele futebol, aquele baba que a gente gosta de falar, né? Aquela pelada, a gente deixa para depois da hora do trabalho, ou até mesmo na hora do almoço, não tem problema. O que não pode é confundir as coisas de tal forma que o desempenho no trabalho venha a prejudicar. Com certeza. E aí, estendendo para pontualidade, as pessoas ficam assim, eu estou preocupado com o meu horário que eu chego e o horário que eu saio. Mas a pontualidade nos compromissos, no que foi marcado durante o dia todo na tarefa dela, também é importante. Com certeza. E então você tem que tomar cuidado. Marcou um compromisso, faça. Marcou alguma coisa com alguém no encontro, vá na reunião, vá no encontro. Seja pontual em cada coisa, né? A pessoa não tem que ficar preocupada só no horário que bate o cartão, não é isso. Não adianta você bater o cartão de entrada e saída todo dia certinho e não ser disciplinado no horário de todas as tarefas durante o dia. Você vai ter a imagem de você de que você é uma pessoa que não cumpre horário, por mais que você chegue na hora e bata seu cartão. Então é importante. Outra coisa é a assiduidade. Aí falei, William, as pessoas têm acreditado, né, faça com os outros que você gostaria que fizessem com você. Isso é importante no trabalho. Demais. É muito importante você ter assiduidade. E assiduidade não tem só a ver com o tempo. Muita gente acha que é isso, né? Não, ser assíduo é estar todos os dias no trabalho, é chegar todos os dias no horário, é bater o cartão no mesmo horário. E a assiduidade vai muito mais além do que isso. Assiduidade é eu assinar um contrato de trabalho, entender que aquele contrato eu faço tudo que eu aceitei e que eu disse que iria fazer, mas é também fazer um pouco mais. Ser assíduo é você entender que o seu compromisso vai além da sua função, a função é a obrigação, mas o que tem além você também pode fazer e deve, se você quiser ter mais resultados. E para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Olha só, as pessoas falam assim, eu tenho que ter saúde boa e tal, mas quando você, por exemplo, tem que almoçar e você não almoça, faz um lanche. E um lanche que você não enche a barriga, ou um lanche à base de fritura, um lanche que não seja sadio, o que vai acontecer? Você vai sentir uma azia, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Isso automaticamente não vai te deixar bem para que você trabalhe à tarde bem. Você vai trabalhar no mínimo incomodado com a situação que você está passando na sua saúde. Virar muitas noites, você vai trabalhar, vai bater o cartão na hora? Vai. Você vai atender o cliente bem? Vai. Porém, o seu rosto, o seu semblante vai estar de sono, de cansaço, de esgotado, de fadiga. Então a saúde é importante em todas as áreas para que o seu resultado no trabalho seja bom. Isso é verdade. A saúde, na maioria das vezes, é negligenciada. As pessoas não entendem que eu preciso estar bem na minha vida, na minha saúde, eu preciso estar saudável, porque a minha saúde é o pilar principal que me faz ter disposição para fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas das vezes a gente gosta muito de falar e de repetir isso. A maioria das pessoas, elas são demitidas por questões que às vezes não estão diretamente ligadas ao seu trabalho. Uma pessoa que está com a saúde debilitada, ela não vai render da mesma forma. Então é importante a alimentação, é importante dedicar um tempo para a atividade física, inclusive a atividade física ela vai produzir hormônios que vão te ajudar a ter um desempenho melhor. É importante consultar o médico, a maioria das empresas tem um médico disponível para que você possa se consultar. Além disso, é importante você também cuidar da saúde das pessoas que estão ao seu redor. Porque imagine, se você está chegando no escritório, tem um colega gripado. Então o que é que vai acontecer? Essa gripe ela pode passar para outras pessoas. Então você tem que cuidar da sua saúde e também estar atento a ajudar os outros, cuidando também, dando dicas, compartilhando o nosso curso, o nosso vídeo com essas pessoas, para que de repente elas também tenham acesso a essa informação que você está tendo. E quando a gente fala, a pessoa está estressada, a pessoa está triste, está fadigada, isso influencia automaticamente não só na tarefa que você está fazendo, como no ambiente à sua volta, em relação às outras pessoas. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso e preste bem atenção. Agora vamos pedir apenas um favor para você. Se você gostou dessa aula,
dá um gostei aí, dá um like, coloque algum comentário que a gente vai estar respondendo para você na medida do possível, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Aguardo vocês, estamos juntos, firmes e fortes. Valeu, um abraço!